Fala, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valclésio. Estamos aqui, né, para mais uma aula, aceitando aqui o convite, né, do nosso professor Acácio, para poder, né, emitir conhecimento que, com certeza, vai fazer diferença na hora da sua prova do Enem, beleza? Gente, como já havia apresentado, eu sou o professor Valclésio, eu sou professor de Física, e o assunto da nossa aula de hoje, eu quero trazer para vocês, né, questões que já caíram no Enem, e que possivelmente, né, o assunto irá se repetir, beleza? Então, aqui estou compartilhando aqui minha tela com vocês, e eu gostaria de resolver essas questões. Vamos nessa? Então, nós temos aqui. Esta primeira questão é uma questão onde fala de ondulatória, tá? De ondas, necessariamente. Se consigo aumentar a tela para vocês. Mas acho que todos estão conseguindo, né, visualizar. Essa questão, ela nos conta o seguinte, ó. Enem 2019, né, ano passado, diz o seguinte: quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vermos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte que venha do objeto até nós, como uma flecha ou atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Huygens, né, C. em Martins, R.A., Tratado sobre Luz, de Christian Huygens, Cadê e Filosofia da Ciência. Muito bem, então, você vê que se trata de um livro, né, e as suas palavras, né, foram ditas, né, por Christian Huygens. Tá? Então, vamos ler aqui o que a questão está pedindo. O texto contesta que concepção acerca do fundamento da luz. Letra A. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Letra B. O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Letra C. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como feixe de partículas. E letra D. A crença da velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. E, finalmente, a letra E. A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Então, é uma questão, né, que envolve uma interpretação, porque ela está dizendo, está trazendo o texto, e está perguntando o que é que o texto ele contesta, tá certo? Acerca do comportamento da luz. O comportamento da luz se faz necessário a gente lembrar, né, de que Isaac Newton, ele defendia que a luz ele era partícula, feixe de partícula. Já Newton, né, dizer que se a luz fosse uma onda, assim como o som é uma onda, ela conseguiria se propagar. Então, por exemplo, se tivesse aqui, né, ó, um objeto opaco entre nós, tá? Opaco entre nós. E eu estiver falando com você, você iria estar, por quê? Porque as ondas, né, elas contornam o obstáculo, esse fenômeno chama-se difração, e a pessoa, né, do outro lado do obstáculo iria escutar o que eu estou falando. Só que no caso da luz, não. Né? Se tivesse um material opaco entre nós, né, você não iria me ver. Então, logo, definido por Isaac Newton, a luz não era uma onda, e sim um feixe de partícula. Por um outro lado, né, Christian Huygens defendia que a luz era, sim, uma onda, e não um feixe de partícula. Tanto é que ele utiliza esse argumento no texto, que diz o seguinte, ó, se eu tiver, né, ó, um feixe de luz vermelha e outro feixe de luz azul incidindo um sobre o outro, né, ó, cruzando, os dois irão se
propaga independente, sem sofrer interferência, né? Que este é o princípio, né, da independência dos raios luminosos, né? Então, se tiver os feixes, eles se propagam independente um do outro. Só que isso seria possível se fosse partícula com partícula, beleza? Então, iria, né, tinha essa briga, né, essa discussão, né, entre Newton e Christian Huygens. Então, atualmente, Valclésio, o que é a luz, né? A luz é as duas coisas. Ora ela se comporta como onda e ora se comporta como partícula, beleza? Chamado de a dualidade da onda. Só para vocês terem ideia, a luz, né, ela está como onda quando ela está se propagando. Tá? Vamos lá. A luz, né, ela vem lá do Sol e chega aqui à Terra. Então, ela percorre ali o vácuo, entra na nossa atmosfera. Então, ela está interagindo, né? Quando ela passa, né, de um meio para o outro, né, do ar para a água, ali ela se comporta como onda. Ela se comporta como partícula, ela passa a interferir com a matéria. Por exemplo, né, Isaac Newton não. Albert Einstein, ele ganhou o prêmio Nobel por explicar o efeito fotoelétrico, que é exatamente, né, um feixe de luz, ela interage numa placa metálica e a luz, ela cai elétrons. Beleza? Então, isso só seria possível se a luz, ela fosse, né, uma partícula, feixe de partícula. Então, sabemos que, né, hoje nós temos a dualidade da onda. A onda se comporta isso. Muito bem. Então, para a resposta do texto, né, ó, Huygens, né, ele está defendendo que a luz, ela é uma onda, né, e não partícula. Então, ele está contestando o modelo corpuscular definido por Newton, que descreve a luz como feixe de partículas. Beleza? Então, primeira questão aí, né, pode anotar o item C. Espero que tenha ficado claro. Vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão, também ela foi dada do Enem, e é uma questão, né, se a primeira questão foi do ano passado, a questão número 2 é do ano retrasado, beleza? Então, vamos dar atenção a ela. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador cujas faixas separadas por distância de 8 centímetros. Aí tem a referência, né, de onde foi tirado. Beleza? A questão que eu sabia, ó. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima. Então, ele quer saber a frequência. Então, vamos aqui. Se você lembra, né, ó, da nossa equação de velocidade de uma onda, ó, onde V ele é igual, né, ó, a lambda F. Então, se você lembra dessa equação, você não pode ir para a prova né, sem saber dela, tá certo? É o beabá dado no relatório, né, a cálculo da velocidade. Então, logo você vai utilizar esta equação. Então, gente, de maneira, né, bem direta, tá? Eu vou anotar os detalhes que a questão me fornece, né? Ela me disse que a minha velocidade era 108 km por hora, né? A velocidade, né, com qual o carro ele passa a se deslocar. 108 km por hora, sonorizador. Ah, mas que bom que já deu a velocidade, exatamente, né? E ele me deu, né, o comprimento de onda, né, o valor de lambda, que ele falou que as faixas, né, elas estão separadas a distância de 8 centímetros. E ele quer saber, né, ó, a frequência. Galera, então, ó, nós vamos fazer o seguinte, existe, né, uma casca de banana aí, né, que você não pode cair nessa casca de banana, você erra a questão, é o seguinte, ó, a velocidade,
tem que ser em metros por segundo. Então, você tem que transformar para metros por segundo. Fazendo isso, ó, você divide, né, por 3,6. Quando você faz essa divisão, né, de 3 por 6, você encontra que o valor da velocidade é de 30 metros por segundo, tá certo? Então, é esta, né, a velocidade que você vai utilizar, e não a de 108 quilômetros por hora, beleza? Então, e a classe de comprimento de onda, tem que transformar para metros? Exatamente, tá? É o Sistema Internacional de Unidades. Ah, Voclés, eu não lembro como é que transforma, né, ó, centímetros para metro. Galera, você vai dividir por 100, certo? Quando você divide 8, divide por 100, você vai encontrar o valor 0,08, beleza? Então, agora sim, né? Estamos todos, né, no Sistema Internacional de Unidades. Então, quando eu for, né, resolver não, eu tenho da seguinte maneira, né? Aplicando essa fórmula, eu vou isolar, né? Ó, eu vou isolar o valor da minha frequência. Então, ó, frequência, ele é quem? É a minha velocidade dividido, né, por lambda. Ah, Valcleide, é só isso? Exatamente, né? Ó. Quando você faz essa divisão, você tem, né, ó, que a velocidade é 30 e comprimento de onda 0,08. 30, né, dividido por 0,08 dá um valor de 375 Hz, tá? Então, se faz necessário você também, né, lembrar a unidade de frequência, né, que é Hertz. Hertz é oscilações por segundo, beleza? Então, vamos aqui ver qual é a alternativa em que me traz o valor, né, dessa opção. É a letra C, é isso? Então, segunda questão, também a letra C. Uma coincidência. Galera, saiba que eu peguei isso aqui de questões anteriores, né? Então, por grande coincidência, né, está caindo a letra C, beleza? Vamos para mais uma questão? Beleza. Então, essa questão traz-nos o seguinte, ó. Questão do 2013, né? 7 anos, né? 7 anos que é essa questão. Então, para você ter uma ideia de como essas questões, este assunto, ele é importante no Enem, tá certo? E são questões fáceis, né? Você está vendo aí, né? Ó, questões tranquilas. Essa questão, ó. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma ilha, sem sair do lugar, e sem se deslocar lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Aí você tem, né, o site de referência, né, que foi, né, o FSM. Vamos lá, que a questão quer saber. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de... Muito bem. Então, ele está querendo saber novamente o valor da sua frequência. Beleza? Então, vamos aqui utilizar a mesma equação. Vamos lá? Então, vamos fazer o seguinte. Nós iremos utilizar da seguinte maneira. Nós sabemos que a velocidade é 45 metros por segundo. Ah, Valclésio, tem que dividir por 3,6? Sim, né? O Sistema Internacional de Unidades, você tem que transformar, né, para metros por segundo, tá certo? Você terá, você terá que, né,
16 pessoas. Dessas 16 pessoas, eu vou ter 15, né, espaço, né, entre uma e outra, tá certo? Então, você tem que levar em consideração tudo isso. E 80 centímetros, claro, né, você tem que transformar para metros. Então, vamos fazer o seguinte, né? A velocidade, né? Velocidade de uma onda, né? Lambda F, ok, lambda F. Então, essa é a equação que nós iremos utilizar. Novamente, vou fazer aquele saber a frequência. Na verdade, aí a frequência, como nós já vimos, é só dividir, né, ó, a velocidade, né, pelo comprimento de onda, certo? Então, vamos aqui nessa. Mas, para isso, nós temos, né, que fazer, né, algumas observações, né, algumas mudanças. Por exemplo, 45 quilômetros por hora. Quando você divide por 3,6, vai dar um valor de 12,5. Tá? 12,5 metros por segundo. A mesma coisa, né, com o comprimento de onda. Né? Comprimento de onda é um valor, né, de 80 centímetros, só que 80 centímetros, né, você tem que transformar para metros, vai ficar 0,8 e vamos multiplicar por 15, né, porque eu vou ter espaço, né, entre eles, certo? Então, vamos aqui com calma, né, verificar o que está sendo feito aqui, ó. Então, esta é a minha velocidade, né, 12,5 metros por segundo. O meu comprimento de onda, como eu havia comentado com você, é igual, né, ó, a 12, aliás, né, 12 não, a 15 vezes, né, 0,8, né, de 8 centímetros para metro, que vai dar um valor, né, um valor de 12. Certo? Então, pronto. Então, você vai fazer a divisão, e na divisão, você tem o seguinte, ó, na minha frequência é igual a velocidade dividido, né, pelo comprimento de onda. Quando você faz essa divisão de 12,5, dividido por 12, vai dar um resultado de aproximadamente 1,04 Hz. Tá? Então, vamos aqui analisar as afirmações, né? As opções. Nessa onda mexicana, a frequência da onda em Hertz é o valor mais próximo de 0,3? Não. 0,5? Não. 1,0. Exatamente, né? Ó. Uma vez, né, a letra C. Tá certo, galera? Tudo bem. Então, mais uma questão, agora do Enem de 2015. Certo? Então, temos aqui. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se nas informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região onde resultou a ligação. Em uma região, um aparelho que está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema. Considerando que as torres de celular são pontiformes e que estão sobre o mesmo plano,
qual é o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? Então, ele quer saber, né, ó, o número mínimo de torres necessário para localizar a posição do celular. Então, como ele próprio observou, né, disse, né, as torres e o celular são pontiformes, né? Então, são pontuais e você observa, né, ó, para poder, né, se eu tiver uma torre, né, eu não consigo saber necessariamente onde o celular está. Duas torres, né, olha só, duas torres, o celular, ele poderá, né, estar em alguma dessas posições aqui, ó. Ou essa. Já, né, com três torres, né, eu consigo, sim, né, ó, saber, né, a localização, né, deste celular, certo? Aqui eu tenho estes meus 3 pontos, tá? Assim, a localização aqui. É de forma triangular, né, ó, preciso de 3 pontos para poder saber a localização do celular, beleza? Então, questão, né, letra C novamente. Uma coisa, então, eu vou chutar tudo em C. Não, também não é assim. Sabe que eu peguei, né, questões aleatórias. Tranquilo? Vamos aqui, ó, para a saideira de hoje, a última de hoje, para não ficar assim, muito pesado para vocês. Em um dia de chuva muito forte, constatou uma goteira sobre o centro de uma pista coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caía 2 gotas a cada segundo. Olha só, né? Ó. 2 gotas a cada segundo, ou seja, é uma frequência, né? Frequência de 2 Hz. A distância entre 2 cristas consecutivas é de 25 centímetros, e que cada uma delas se aproximava da borda da piscina com a velocidade de 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 1 vez por segundo, ou seja, a frequência ela diminuiu, né, ó, de 2 para 1. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente, ele quer saber 2 coisas. Ele quer saber a distância entre as cristas, ou seja, ele quer saber o valor de lambda, e a velocidade de propagação. Tranquilo? Então, galera, a princípio, né, ó, a distância entre 2 cristas era de 25 centímetros. Eu quero trazer aqui uma observação para vocês, né, ó. Essa questão foi do Enem, de 2012, possivelmente circulada porque ela traz alguns erros grotescos, tá certo? Ó. Se ela medir o lambda, né, ó, é de 25 centímetros, ou seja, né, ó, 0,25, beleza? 25 metros. E a frequência é 2, então logo essa velocidade vai ser quanto, né? A velocidade vai ser 0,5, exatamente, né, 0,5, e não 1 metro por segundo, né, como havia, né, comentado a questão, beleza? Mas isso pouco importa. O que você precisa saber, né? Precisa saber, galera, que a velocidade da onda, ela depende única e exclusivamente do meio onde ela se encontra, tá certo? Veja só, a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, de modo que ela não se propaga no vácuo. Já a onda eletromagnética, ela pode sim se propagar no vácuo, certo? A luz, quando ela passa de um meio para outro, né, ocorrendo o fenômeno da refração, ali vai ocorrer, o que nós, né, chamamos de, vai diminuir a sua velocidade, né, no caso, se for do ar, né, para a água, tá certo? Então, a velocidade vai manter a mesma, por quê? Porque ela não mudou o meio. A única coisa que aconteceu, né, foi de ter, né, mudado, né, a sua frequência. Só que observe o seguinte, ó, né, ó, eu tenho essa equação, né, ó, V lambda F, certo?
Então, eu tenho o seguinte, ó, que a minha frequência, né, estamos trabalhando, né, anteriormente, ó, é o quê? É a velocidade dividido pelo comprimento de onda. É verdade? A velocidade é a mesma, ela é constante, tá certo? Ela não mudou. Ela não mudou. É constante. CTE, abreviação, né? Ó. Em contrapartida, o que aconteceu com o comprimento de onda? Né? Aconteceu com o comprimento de onda, deixa eu me lembrar aqui, né? Deixa eu ver aqui a questão. A distância entre duas 25 centímetros e após algum tempo de chuva, né, a goteira passou a cair uma vez por segundo. Ou seja, se a minha frequência ela diminui, tá certo? Ó, se a minha frequência diminui, tá? Logo o meu comprimento de onda ele aumenta, certo? Então, vamos aqui analisar as afirmações, tá? Letra A. Né? Lembrando, a pergunta quer saber, ó. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas. Bem, a distância aumenta. Então, a letra A diz que é maior do que 5, ok. Letra B diz que é maior que 25. A letra C diz que é menor, a letra D diz que é menor e a letra E diz que é igual. Então, não é nem C, D, é entre A e a B. A letra A diz agora a velocidade, né? Ó. A letra A diz que a velocidade é maior que 1 metro por segundo. Não, né? Porque a velocidade não muda. E a letra B diz que a velocidade é igual a 1 metro por segundo. Exatamente. Então, a afirmativa é a letra B, porque a velocidade não muda. Tá? Então, só tinha necessidade de a questão não ter errado o valor da velocidade, porque não era para ser 1 metro por segundo, e sim, né, 0,5. Beleza, galera? Então, pessoal, no mais, né, é isso. Eu tenho a agradecer a vocês, né, pela grande atenção. Desejo muito sucesso nessa jornada, tranquilo? E que pode contar 100% comigo, beleza? Meu nome é Valclésio Souza, me sigam nas redes sociais, né, meu Instagram é Valclésio Souza, que eu lanço bastante bizu a respeito, né, de questões voltadas para o Enem, beleza? Então, galera, forte abraço e tamo junto. E aí galera, beleza? Aqui é o professor Igor Souza e aceitando o convite do meu amigo professor Acácio, a gente vai para uma aula rápida aqui de progressões aritméticas. A gente vai trabalhar com um problema motivador, deduzir o termo geral da PA e a gente vai resolver alguns problemas para ajudar vocês aí com o Enem. Bora lá, gente. Então vamos lá, gente. Vamos começar com um problema motivador aqui, para a gente ir desenvolvendo o conceito de progressões aritméticas, certo? Vamos lá. Um atleta caminhou 3.000 metros na primeira semana do ano e aumentou 400 metros a cada semana, até a 10ª. Quantos ele caminhou na sexta semana? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Vamos identificar o problema. Vamos entender o problema. Na primeira semana do ano ele caminhou 3.000 metros, certo? Passando para a segunda, ele caminhou os 3.000 metros mais 400 metros. Ou seja, houve um aumento de mais 400, né? Aí, passou-se a primeira semana, passou-se a segunda semana, ele vai caminhar o que ele já tinha caminhado na semana que passou, mais 400 metros, seria 3.800 metros. Ou seja,
passou para a terceira semana, ele caminhou mais 400 metros. E assim por diante. Então você tem essa sequência de números, onde você tem aqui na primeira semana ele caminhou 3.000 metros, na segunda semana ele adicionou 400 metros e caminhou 3.400, e assim ele foi somando 400 até ele caminhar a distância de 5.000 metros na sexta semana. E assim ele continua até a 10ª semana. Bom, o problema aqui, a gente pode fazer à mão, né? A gente pode fazer no braço. Porque o problema pediu só a sexta semana. Mas vamos supor que, sei lá, esse atleta tenha caminhado até a 20ª semana e perguntasse qual foi a distância que ele percorreu na 18ª semana. Isso ia dar um trabalhão, não ia? Porque só aqui a gente já teve um trabalhinho até chegar até a gente calcular a distância que ele caminhou na sexta semana. Bom, e agora o problema está resolvido, né? Esse problema, gente, eu botei para motivar vocês a ter uma ideia do que seja uma progressão aritmética. A progressão aritmética ela é basicamente uma sequência de números que segue uma determinada regra. Existem várias sequências por aí, mas a progressão aritmética é uma específica que segue a seguinte regra. Um termo qualquer dessa sequência, ele vai ser igual ao anterior, mais uma determinada razão. Por exemplo, nessa sequência que a gente obteve no problema motivador, a gente, em qualquer um desses, se a gente pegar, por exemplo, esse termo aqui, 2.400, veja que ele é 3.800 mais 400. Ou seja, a sequência aritmética ela segue essa regrinha aqui. Para todo termo, você pode obter ele pegando o termo anterior e somando a uma razão, a um número qualquer, que vai ser chamada a razão da PA. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem que é uma PA de razão 400. Beleza? Bom, gente, agora vamos resolver esse problema de outra forma. Percebam o seguinte, toda vez que o atleta avançou uma semana, ele somou 400 metros à meta dele. Então, na primeira semana ele correu 3.000 metros, a segunda semana a meta dele seria o que ele já tinha corrido na semana passada, mais os 400 metros. E daí ele foi avançando, somando 400 metros. Então, a gente pode observar o seguinte, como ele foi só aumentando 400 metros, a gente pode perceber o seguinte, que eu vou chamar a distância que ele percorreu na sexta semana de a índice 6, para identificar a sexta semana, certo? A gente pode perceber o seguinte, na primeira semana ele percorreu 3.000 metros. Só que a gente quer saber quanto ele correu na sexta semana. Veja que da primeira semana até a quinta, ele avançou 1, 2, 3, 4, 5. Ele avançou 5 termos à frente, levando em consideração aqui essa sequência. Ou seja, você somou 400, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pode dizer que na sexta semana ele vai percorrer a distância, a primeira distância que ele percorreu na primeira semana, mais 5 vezes 400, porque ele está só somando 400. E para ele avançar até ao sexto termo dessa sequência, ele vai adicionar 400 5 vezes. Certo? Veja que esse modo aqui de pensar foi bem mais eficiente, né? A gente não precisou escrever essa sequência toda, não precisou ficar somando 400 de uma em uma, a gente simplesmente fez uma continha aqui simples e já identificou a distância que ele percorreu na sexta semana, que é de 5.000.
certo? Agora vamos, usando essa definição aqui de PA, vamos observar o seguinte. Tá, gente, só uma pausa aqui, eu tive um pequeno problema de gravação e eu tinha continuado a aula e não estava gravando. Aí eu basicamente já escrevi tudo, mas vamos só acompanhar aqui, ó. Eu só reescrevi aquela definição que a gente tinha dado, de que você pega um termo genérico qualquer, esse termo genérico vai ser o anterior mais uma razão. E aqui a gente vai analisar outra situação problema, diferente do problema motivador. Eu tenho aqui uma sequência, que é uma PA, porque a gente identifica que ela tem esse tipo de informação, por essa recorrência aqui. Você tem um termo, ele é igual ao anterior somado a uma razão, que é igual a 3. Então você tem uma PA que o primeiro termo é igual a 2 e a razão é 3, certo? E daí a gente pode analisar as seguintes situações e problemas. Eu quero sair do segundo termo para o quinto, quero sair do segundo termo para o sétimo, do primeiro termo para o quarto e do quinto termo para o 25º. Só que nessa situação aqui eu já vou ter que usar uma ideia diferente porque ela não aparece aqui. Se eu quisesse fazer no braço, eu teria que expandir mais os termos que aparecem dessa PA. Mas vamos aqui resolver essa primeira situação problema. Eu quero sair do segundo termo para o sétimo. Bom, o meu segundo termo é 5. E o que eu vou fazer? Eu vou somar 3, somar 3, somar 3, somar 3, até o sétimo termo, que é 20. Então, o que foi que eu fiz? Eu saí do segundo termo e avancei 5 termos, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu posso dizer? Que o sétimo termo é igual a 5 mais 5 vezes a razão, porque eu estou somando a razão 5 vezes. E aí vale a mesma ideia para essa situação problema aqui. Eu quero sair do primeiro termo até o quarto. Então, eu tenho o primeiro termo igual a 2, e aí eu vou avançar até o quarto. Vou avançar 1, 2, 3. E aí eu estou no quarto problema. Daqui para cá eu avancei 3 termos, e em cada um desses avanços eu somei 3. Ou seja, o quarto termo ele vai ser igual ao primeiro termo, mais 3 vezes a razão. E aí a gente... Tá, beleza. Esses problemas aqui a gente pode resolver só olhando por essa sequência que a gente já escreveu. Mas... E se eu quiser sair de um termo qualquer, por exemplo, o A5, que é igual a 14, e chegar até o 25º, que não aparece aqui, eu vou ter que expandir? Claro que não, a gente já observou que dá para resolver esse problema raciocinando da seguinte forma. Se eu vou sair do quinto termo e vou para o 25º, eu vou avançar quantos termos na frente? Exatamente 20 termos. E em cada um desses avanços eu vou estar somando 3. Então eu vou avançar 20 vezes, eu vou somar o 3 20 vezes. Ou seja, eu vou pegar esse termo aqui, o A5, e somar 20 vezes o 3, até eu chegar à conclusão de que ali vai dar 60, de que o 25º termo é 74. Não é isso? Você tem o termo anterior mais 20 vezes 3. Ok? Então, usando essa ideia, gente, a gente pode tentar deduzir o termo geral. Então, vamos para essa situação, problema aqui, ó. Eu quero sair do primeiro termo e chegar até o enésimo. Percebam que aqui nesses exemplos, o que aconteceu? Eu saía de um determinado termo e chegava até outro.
Só que percebam o seguinte, aqui eu avancei 5 termos, aqui eu avancei 3 termos e aqui eu avancei 20 termos. Perceba o seguinte, eu saí do A2 e fui para o A7. Ou seja, 7 menos 2, eu avancei 5 termos. E em cada um desses avanços eu somei 3. Então, aqui eu avancei 3 termos, 4 menos 1, 3. Vezes 3, porque em cada um desses avanços eu estou somando 3. E aqui eu fui até o 25º termo. 25 menos 5, 20. Estou avançando 20 vezes. E em cada um desses avanços eu estou somando 3. Então, eu estou somando 3 20 vezes. Certo? Usando essa ideia, o que a gente pode falar sobre o problema de sair do primeiro termo até um enésimo qualquer? Se eu for até o enésimo, eu vou somar a razão n menos 1 vezes. Né? Aqui a gente só tomou a diferença dos índices. Então aqui eu tomo a diferença dos índices, n menos 1 mais n menos 1 vezes a razão. Que aí vai ser a quantidade de vezes que eu estou somando essa razão até eu chegar no enésimo termo. E daí a gente pode concluir que o termo geral, o AN, ele vai ser justamente A1 mais essa parcela aqui. E aí a gente obtém o termo geral de uma PA. Certo? A gente pode obter um termo ainda mais geral. Se a gente quiser, por exemplo, nesse problema aqui, a gente saiu do A2 para o A7. A gente não necessariamente saiu do primeiro termo, né? Aqui a gente saiu do A5. A gente pode pegar um termo mais geral e sair de um késimo termo até o enésimo termo. Aqui eu estou supondo n k menor que n. Então, eu vou andar n menos k, vou avançar n menos k, e em cada um desses avanços eu vou estar somando r. Então, vai ser n menos k vezes r. Então, meu termo mais geral vai ser, o AN vai ser igual a um késimo termo aí qualquer, mais a quantidade de vezes que eu avanço, vezes a razão. O k, ele pode ser maior que n, mas isso a gente teria que falar mais sobre PAs crescentes ou decrescentes, mas não é o objetivo aqui nessa aula. O objetivo é que a gente só tenha a ferramenta, essa ferramenta aqui para a gente resolver os problemas reais. Mas se a gente for por um estudo mais aprofundado, a gente pode falar de PAs decrescentes e crescentes. No caso, a gente vai poder ter razões negativas, certo? Mas foge do objetivo aqui dessa aula. Então, vamos só ficar com esse conceito para a gente poder resolver os problemas reais. Certo, então vamos lá, gente. Para fixar as ideias, vamos resolver alguns problemas. Exercício 2. Maria começou a guardar moedas de R$1 com o intuito de juntar dinheiro para comprar um celular em 6 meses. Ela começou com R$2 e a cada dia juntava mais R$3 do lanche, como ilustra a figura. Então, ela começou aqui com R$2 e a cada dia ela ia, por exemplo, se estivesse no cofre, ela ia botando 3 moedas de R$1. De forma que você ia obtendo esses valores aqui em cada dia que passava. Ao final de 182 dias, quanto dinheiro ela terá guardado? Certo, gente. Então, vamos para a solução. Importante vocês observar o seguinte. Essa ilustração aqui, embora ela esteja mostrando aqui várias pilhas de moedas de R$1, você tem que observar que o valor que a Maria tem a cada dia não é a soma das pilhas anteriores com a atual. Por exemplo, no terceiro dia ela já tem 8 moedas. Mas não é que ela tem as 8 moedas e essas daqui não. É que ela tem esse valor no terceiro dia, por exemplo. Então, no primeiro dia ela só começou com 2 moedas. Aí no segundo dia ela adicionou mais 3 moedas e aí ela ficou com um total de 5. No terceiro dia ela adicionou mais 3 e ficou com um total de 8, assim por diante. No quinto dia, ela adicionou mais 3 moedas e ficou com um total de 14 moedas. Bom,
Cada uma dessas moedas vale R$ 1. Então veja, o problema quer saber quanto ela vai ter guardado ao final do dia de número 182. Veja que ao final do terceiro dia ela tinha 8, ao final do quarto dia ela tinha 11, ao final do quinto dia ela tinha 14. Então ela quer saber qual vai ser, seguindo aqui nessa direção, a pilha gigantesca que tem aqui, que é a pilha de número 182, né? Que tem a pilha 1, a pilha 2, 3, 4, 5. Então, vamos identificar isso como um problema de progressão aritmética. Você tem basicamente a seguinte sequência. Você tem, deixa eu fazer aqui do lado. Você tem a sequência 2, 5, 8, 11, 14 e assim por diante. Certo? Isso daqui, se a gente observar bem, e é exatamente a progressão, o exemplo de progressão aritmética que a gente já tinha usado, a gente já sabe que isso daqui está sempre somando 3, né? Bom, a gente pode fazer a seguinte identificação. Esse daqui é uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 2 e razão igual a 3. Pegando o termo geral de uma PA, a gente pode, o que o problema está pedindo é exatamente o A182. A gente quer saber quem é que vai ser esse cara. Esse A182 vai ser justamente o dia 182, onde ela vai ter somado um valor. E o valor vai ser esse cara aqui. A gente já sabe que o A1 é 2. O N é 182 menos 1 vezes 3, né? Usando a fórmula. Então a gente tem o seguinte. Vou distribuir aqui o 3, então vai ficar 546 menos 3. E isso vai dar exatamente 545. Então, considerando essa PA aqui, o termo que fica na posição de 182, ele vai ser 545. Trazendo aqui para o problema, a Maria vai ter exatamente R$ 545. Ela estava juntando moedas de R$ 1, né? Então, ela vai ter R$ 545. Bom, com esse problema fica clara a utilidade de se saber o termo geral de uma PA, né? Porque a gente não faz sentido você pegar a sequência e ficar descobrindo termo a termo até a gente chegar no termo de número 182. Isso ia dar um trabalho grande. Mas se a gente tendo em mãos o termo geral da PA, a gente chega facilmente à resposta. Beleza? Vamos para um outro problema. Exercício 3. A taxa de um determinado condomínio da cidade de Fortaleza é paga de acordo com o andar em que se mora. Quem mora no primeiro andar paga R$ 105. No segundo andar, paga R$ 120. Sabendo que os valores a serem pagos estão em progressão aritmética, quanto pagará em reais quem mora no 10º andar desse condomínio? Bom, aqui o problema foi bem direto, né? Então a gente já sabe que se trata de uma progressão aritmética. Então a gente tem basicamente o seguinte: a sequência 105, 120
e assim por diante. O problema dá poucos termos, mas ele já diz de antemão que os valores estão em progressão aritmética. Então, a gente só precisa desses dois termos mesmo para a gente perceber a razão, né? De 105 a 120, você tem uma soma de 15 unidades. Então, bom, a gente poderia fazer a décima aqui no braço, mas usando o termo geral, a gente tem o seguinte. Eu estou atrás de saber o termo A10, que eu quero saber justamente quem é que fica no 10º andar. Eu sei que o primeiro termo, 5 mais, aqui vai ser 10 menos 1, vezes 15, que é a razão. Isto é, 105 mais 150 menos 15 os inquilinos que vivem no 10º andar vai pagar exatamente 265, 250, né? 250 reais. Vamos para o próximo problema. Exercício 4. Os comprimentos dos degraus da escada abaixo diferem uniformemente em 2 centímetros entre os vizinhos de cima para baixo. Certo. O degrau mais inferior mede 45 centímetros. Qual a medida do degrau qual a medida do segundo degrau de cima para baixo? Certo. Esse problema aqui, ele já vai querer que a gente... Primeiro de tudo, vamos identificar que sequência é essa. Você tem o seguinte, gente. Você tem aqui um total de 3, 6, 8. Então, você tem uma sequência que a gente não sabe o primeiro termo, não sabe o segundo, não sabe o terceiro, não sabe o quarto, não sabe o quinto, sabe o sexto, sabe o sétimo, mas sabe o oitavo. Mas o anunciado diz que os comprimentos dos degraus da escada abaixo diferem uniformemente em 2 centímetros entre os vizinhos de cima para baixo. Então, daqui para cá, você tem uma diferença de 2 centímetros. Ou seja, você pode concluir que essas transições aqui, ó, da sequência, você tem uma diferença de 2 centímetros. Ou seja, a gente tem uma PA, que a gente só sabe o último termo, e sabe que a razão dela é 2. Então a gente pode usar aquele termo mais geral, né? Lembra do termo mais geral? Bom, gente, o problema, ele é até curto, a gente pode fazer no braço, né? Como a gente aqui avançou de 2 em 2 unidades, a gente poderia simplesmente voltar subtraindo, né? E a gente ia obtendo os termos anteriores. Então, subtraía e obtinha os termos anteriores. Claro que a gente pode fazer isso, mas vamos usar a fórmula. A gente tem aqui uma PA de 8 termos, então a gente tem o A8, né? É igual a 45. Além disso, a gente sabe que R é igual a 2 e a gente quer saber quem é A2.
Bom, a gente pode substituir os valores, né? Nessa fórmula aqui. Vamos pegar ela e só substituir para ver no que dá. Certo? Aqui eu vou botar o A8. Então aqui vai ser o meu 45. Aqui vai ser o meu A2. E aqui vai ser o meu oitavo termo menos 2, que vai ser o meu 40º termo. O R vai ser 2. Então, isolando aqui o A2, só isolei aqui, passei esse cara para o outro lado. Eu vou ter que A2 vai ser igual a 45, 8 menos 2. 8 menos 2 vai dar 6, 6 vezes 2, 12. E aí a gente tem que o A2 é igual a 33. Beleza? Então, o segundo degrau, não é isso? O degrau mais inferior mede 45. Qual a medida do segundo degrau de cima para baixo? Então, de cima para baixo, o segundo degrau, esse degrau aqui, ó, ele mede 33 centímetros. Beleza, gente? Bom, gente, quando aparece progressão aritmética no Enem, normalmente as questões que caem são parecidas com essa que essas três últimas que a gente já resolveu. Mas agora que acredito que já tenha dado para entender a utilidade do termo geral da APA, vamos resolver um problema que eu particularmente acho mais interessante, que é um problema de matemática pura, não é muito aplicado à realidade, mas que o termo geral da APA vai ajudar a gente a resolver. Certo? Então, vamos tentar lidar com esse problema aqui, ó. Sobre quantidade de múltiplos de um dado inteiro. Responda. Quantos múltiplos de 13 há entre 100 e 200? Vamos resolver esse item A primeiro. Bom, eu acredito que todo mundo saiba o que seja um múltiplo, mas para reforçar, o múltiplo de 13, gente, vai ser um número, sei lá, um número A, eu digo que ele é múltiplo de 13 quando ele é da forma 13k com um k inteiro. Certo? Então ele tem esse formato, ele é 13 vezes alguma coisa. Isso indica que o 13 divide esse número A aqui. Enfim, o A é o múltiplo de 13. Certo? A forma como a gente vai resolver esse problema vai ser a seguinte. Eu tenho aqui o conjunto de 100 até 200 e eu quero saber quantos múltiplos de 13, quantos números dentro desse conjunto são tais que eu posso dividir eles por 13 e o resultado da soma dá um número exato. Então a gente vai tentar a gente vai usar a seguinte ideia. Eu posso tentar saber qual é o múltiplo de 13 que fica mais próximo de 100 e qual é o múltiplo de 13 que fica mais próximo de 200. Por quê? Já vocês vão entender. Primeiro vamos descobrir. O 100, se você fizer a divisão de 100 por 13, então o 100 ele pode ser escrito da forma 7 vezes 13 mais 9. Só que esse número aqui, se você perceber, como 100 deixa resto 9, se você tirar esse resto aqui e ficar só com 7 vezes 3, claro que isso daqui é um múltiplo de 13, né? Porque ele é da forma 13 vezes 1k, ou seja, 13 vezes 7. Enfim, o 91 ele é um múltiplo de 13. Só que o 91 não está dentro desse conjunto.
eu quero saber quem é o múltiplo de 13 mais próximo de 100 que esteja dentro desse conjunto. Então, basta eu ir atrás do próximo número, que é múltiplo de 13. Então, se 91 é um múltiplo de 13, o próximo múltiplo de 13 vai ser ele somado a 13. Então, o número que eu estou procurando, que aí vai ser o meu primeiro termo do ampear que eu quero construir, já vocês vão entender por quê. Ele vai ser 91 mais 13, que dá igual ao que? A 104, né? Certo, gente? Então, 104 é múltiplo de 13. A gente construiu ele desse jeito, né? Porque a gente, dividindo aqui 100, a gente descobriu que os números próximos dele, que são múltiplos de 13, é o 91, e o próximo já cai dentro desse conjunto, que é o 104. E aí a gente pode fazer a mesma coisa com 200. Então, o 200 é tal que ele é da forma ele é da forma 15 vezes 13 mais 5. Ou seja, o 200 é um múltiplo de 13, mas deixando o resto 5, né? Então, como eu quero um múltiplo de 13 que caia dentro desse conjunto, basta eu pegar esse número menor aqui, que é o 15 vezes 13, de meu AN. Que é igual a multiplicação de cima, né? Por que eu fiz isso, gente? A ideia é a seguinte. Eu quero saber quantos múltiplos existem dentro desse conjunto. Eu tenho esse conjunto aqui e esse conjunto vai de 100 a 200. Eu quero saber quantos múltiplos de 13, quantos números dentro desse conjunto eu posso dividir por 13, tal que a conta dá exata. O que foi que eu fiz? Qual é a ideia? Eu quero achar o múltiplo de 13 mais próximo desse cara aqui e o múltiplo de 3 mais próximo desse cara aqui que estejam dentro desse conjunto. Porque aí eu posso arranjar um APA. Como? A APA vai ser a seguinte. A APA ela vai ter o primeiro termo como 104, eu já botei ali. E todos os outros termos dela. E o último termo dela vai ser 195. Só que essa PA é tal que eu vou somando 13. A razão dela é 13, né? Porque se eu tenho um múltiplo de 13 e somo 13, eu vou obter outro múltiplo de 13. E se eu somo 13, eu vou obter outro múltiplo de 13. E eu estou fazendo essa soma e obtemos vários múltiplos de 13. Então, se a gente considerar essa PA aqui, todos os termos dessa PA serão justamente os múltiplos de 13 que a gente está procurando dentro desse conjunto aqui, ó. Então agora fica fácil, né? Se você considerar o termo geral da PA, veja, eu tenho o AN, eu tenho o A1 e eu tenho a razão, que é 13. Eu vou descobrir justamente a quantidade de termos dentro dessa PA aqui. E é justamente a quantidade de termos que eu quero saber mesmo. Eu quero saber quantos múltiplos de 13 existem dentro desse número. Então vamos fazer a conta. Isso daqui vai ficar... Deixa eu substituir aqui os termos. Bom, então é isso, gente. Eu espero que tenha dado para entender. É um assunto interessante. Aqueles três primeiros problemas que a gente resolveu lá pode cair daquela forma no Enem. Agora o último que é uma coisa assim mais
de matemática pura. Aquele tipo de problema ali costuma cair em Olimpíadas de Matemática. Problemas parecidos. Você tem uma aplicação legal ali para contar múltiplos no dado intervalo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e obrigado pelo prestígio. Valeu! Olá pessoal, sou o professor Aerson, ministrei aula em vários colégios de Fortaleza, hoje estou na universidade como professor do curso de Engenharia Civil. Quando ministrava aula nos colégios em Fortaleza, eu tinha um canal no YouTube denominado Física Pura, e lá, de uma maneira diferente, eu mostrava como acontecia a física no dia a dia. E o Enem é isso. É a física no dia a dia. Por isso estou aqui para apoiar o ProEnem com o professor Acácio. Nós vamos ver duas questõezinhas muito relacionadas com o Enem. Do dia a dia, coisas que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, o cabelo da gente crescer. Imagina um camarada cujo cabelo cresce até os pés. Qual a velocidade de crescimento do cabelo dele? Então, vamos ver o professor Aerson, naquele tempo, como é que ele mostrava isso. Física pura, número 15, questão de velocidade para você. Olha aqui, ó, bisurada. Um garoto deseja deixar os cabelos crescerem até o chão. Olha o garoto aqui, ó. Atenção. Se a altura do garoto é de 1,80 m e a velocidade de crescimento dos cabelos é de 1,5 cm por mês, quanto tempo ele ficará aguardando os cabelos crescerem para o que quer? Aqui, ó. O cabelinho vai crescer, atenção, atenção. Olha a solução aqui, ó, minha gente, ó. Atenção, aquela dicasinha, o triângulo SVT. Como eu quero tempo, então vai ficar S sobre V, tá aqui ó, TS sobre V. S é 1,8 metro, vezes 100, eu vou ter em centímetros, 180 centímetros. Logo, o tempo T vai ser igual aqui embaixo, ó. T é igual 180 dividido por 1,5, que é a velocidade. Dá 120 meses. Ora, se um ano tem 12 meses, 120 meses é o mesmo que 10 anos. Esse garoto vai ficar velho 10 anos para ver os cabelos crescerem até o chão. É isso aí, minha gente. É a física pura. Viu aí o cara do cabelo grande? Agora vamos ver outra situação. Como é que isso ocorre no dia a dia? Qual a relação das velocidades com o tamanho do barco, a massa e tal? Isso aí é quantidade de movimento. Vamos ver uma questão, como o professor Aerson mostrava isso lá no canal dele do YouTube. Agora a física pura é com Mambo! Vamos lá, minha gente! Vamos lá então. Olha, vamos ver a aplicação da conservação da quantidade de movimento que cai muito no seu vestibular. Essa situação em que dois corpos se interagem e estão em repouso antes
ou depois da interação. Olha aqui, 4 situações. A primeira, 2 pessoas que se empurram. O que ocorre? Cada uma vai para o seu lado. Não, tranquilo. Segunda situação aqui do lado. 2 carrinhos presos por uma mola e amarradas por um fio. Quando eu corto o fio, o que acontece? Cada carrinho vai para o seu lado com as suas velocidades. Aqui embaixo, uma pessoa está no barco. Essa pessoa, quando pula, o que acontece? O barco vai para um lado, a pessoa vai para o outro. E por fim, eu tenho aqui um canhão de artilharia. A bala está dentro. Quando ele dispara, a bala vai para um lado e o canhão vai para o outro lado. Cada um tem sua massa M1 e cada um tem sua velocidade V1. Massa M2, velocidade V2, em sentidos contrários. O que eu tenho que fazer para resolver esse tipo de questão? Vamos para cá. Então, o que você tem que fazer em todos aqueles casos? Só isso, ó. M1V1 igual a M2V2. M é massa e V é a velocidade de cada um. Olha a questãozinha. Uma peça de artilharia de 2 toneladas dispara uma bala de 8 quilogramas. A bala abandona a peça a 250 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo da peça, desprezando a ação de forças externas. Vamos à solução. Olha aqui, ó. Antes, a bala está dentro do canhão, paradinho os 2. Depois, o canhão recuou e a bala foi com 250 metros por segundo. 2 toneladas são 2.000 quilogramas. E a bala tem 8 quilogramas. Vamos calcular agora o V1? Vamos lá. Olha aqui. M1V1 igual a M2V2. Canhão, bala. Ou seja, 2.000 V1 igual a 8 vezes 250, que é igual a 2.000. 2.000 V1 igual a 2.000. Esse 2.000 vem para cá dividindo. V1 é igual a 2.000 sobre 2.000, que é igual a 1 metro por segundo. Para a esquerda, vocês viram, né? Assim é que se usa para qualquer situação daquelas que eu falei. Beleza? É isso aí, minha gente. Qualquer situação dessa, você resolve desse jeito, do jeito da questão que eu falei. É isso aí, minha gente. Vamos lá! Então, vocês viram 2 situações, né? A do cabelo, que cresce, velocidade, e a segunda, quantidade de movimento entre o barco e a pessoa que sai do barco. Um apoio ao ProEnem com o professor Acácio. Grande abraço a vocês, boa sorte no Enem. E aí, moçada, gostaram das aulas? Espero que sim, tá? Pois olha, no sábado que vem tem mais. Contamos com a sua audiência. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.